expiação e arrependimento. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz, e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o acusa e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Já vos disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra vida o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Sempre as reconhece. E então mais sofre porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos, e também vós podeis trabalhar. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam. Estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Desejam-no sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós, que preferem morrer de miséria a trabalhar? Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Vêem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos, que devêramos supor mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como o fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito.
Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Se diante disto um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Já desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não creais que possais resgatá-las mediante algumas privações pueris ou distribuindo em esmolas o que possuirdes depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que custa apenas o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com um objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tira aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Houve Deus por bem conceder-lhe como compensação a ventura da generosidade de que já neste mundo pode gozar. Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca?